Abra comigo a palavra do Senhor no livro de Ezequiel, capítulo 37, um verso, um texto que eu gosto muito. Ezequiel 37, nós vamos até o 9. Jesus. Vamos até o 14. Glorifico a Deus por isso, Senhor, obrigado. Esse texto fala do Vale de Ossos Secos. Toda vez que eu lembro daquela música que a gente cantava. Ah, Jesus. Mas antes de começar, irmãos, obrigado, Deus te abençoe. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você chega em casa de noite, você abre a porta e você já sabe o que está dentro da sua casa. Você já sabe o posicionamento de sofá, posicionamento do hall de entrada. Você já sabe o que está lá, o que não está. Se você entrar com tudo escuro, você não vai tropeçar em nada, porque você já sabe onde é que estão as coisas. Mas não é engraçado que a gente abre a porta e a primeira coisa que a gente faz é pegar o dedo e ir no interruptor e acender a luz. Mas o que eu gostaria de frisar aqui para você é uma coisa interessante. Já reparou que quando a luz acende, não tem batalha, não tem briga, não tem luta, é instantâneo. A luz acende, o que vai embora? As trevas, a escuridão. Toda vez que a luz se acende, irmãos, a escuridão bate em retirada. Todas as vezes. Porque o escuro, no final das contas, ele não tem como resistir à luz. Todas as vezes que a gente traz à luz alguma situação, a escuridão tem que bater em retirada. Não tem jeito. E é por isso que eu quero só fazer um paralelo aqui, irmãos. Como é poderoso o que Jesus Cristo diz em Apocalipse 3:20. Antes da gente ler Ezequiel. Que o Senhor Jesus, ele está lá e fala, ele está na porta. E ele usa essa metáfora da porta. E ele fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então assim, Deus está do lado de fora da porta do coração de alguém, batendo. E esse alguém faz parte da igreja, porque a carta ali é a carta de Laodiceia. Ele não está escrevendo para qualquer pessoa, ele está escrevendo para alguém que conhece. E ele está do lado de fora batendo, sabe? Só esperando para que a porta do quarto escuro se abra para ele entrar nesse coração. E quando ele entra, e ele é a luz do mundo, não há briga, não tem batalha. Ele só entra. E a luz expulsa as trevas. Quando Cristo chega no lugar, irmãos, Satanás tem que bater a retirada. Não tem briga. A gente costuma conceber Satanás como o antagonista de Deus. Irmãos, Deus não tem antagonista. Deus é Deus. Satanás é um anjo caído. E o destino dele já está decretado. E a gente precisa ser lembrado disso. No meio das batalhas, no meio das tribulações, no meio das situações difíceis que fazem com que a gente queira desistir, largar tudo, deixar para lá, chutar o pau da barraca. Não, meus amados, quando a luz chega, não tem batalha. A luz, a gente acende o interruptor e as trevas batem em retirada. É isso que acontece no nosso coração, irmãos. E eu gostaria de perguntar para você uma coisa: você tem aberto a porta para que a luz entre, para acender a luz? Ou você tem preferido o conforto
daquela escuridão conhecida? Entrando na sua casa, porque você sabe onde é que estão as coisas, mesmo no meio da escuridão. O que nós temos escolhido, no final das contas, como igreja do Senhor? A gente está abrindo a porta para a luz entrar e mostrar o que precisa ser mostrado, porque às vezes os móveis estão no local, mas tem alguma coisa caída lá que precisa ser retirada. Tem alguma sujeira que está lá que precisa ser limpa. Tem alguma coisa que está fora do lugar, que no escuro a gente não vê. Mas quando a luz acende, a gente vê. Só que às vezes a gente prefere permitir que aquela escuridão conhecida permaneça ali, porque é mais cômodo. Eu já sei. Mesmo que eu tropece em alguma coisa, é pequeno. Os móveis continuam no lugar. As coisas continuam no lugar. Eu já conheço isso daqui. É confortável para mim. Será que nós estamos abrindo a porta, irmãos? Então, assim, vamos ler. Ezequiel, capítulo 37. Irmãos, Deus me deu que nas próximas quintas-feiras essas cadeiras todas estejam cheias. No mínimo, os membros da igreja têm que vir. No mínimo. E eu vou continuar pregando até que isso daqui fique cheio. Porque vai ficar. E se os membros da igreja não vierem, Deus vai mandar os da rua. Olha o que eu estou falando como pastor. Eu sei o chamado que Deus me deu. Amém? Então eu espero que os membros atendam, viu? Você que está aí na câmara, espero que você atenda ao chamado do pastor. Porque Deus vai mandar. Isso não é uma ameaça, irmãos. Eu não estou ameaçando ninguém. A minha função não é ameaçar. A minha função é acender a luz. E quando a gente acende a luz, o Espírito Santo de Deus mostra coisas. É isso que eu estou fazendo aqui hoje. Ezequiel 37 fala assim: pensa num profeta num lugar, um cemitério, onde só tinha ossos. Mas é um cemitério, não é bonito igual o cemitério que a gente vai, né? Cheio de coroa de flores e tal. Não. Graminha. Aqui estão falando de um vale de ossos secos. Um vale de ossos sequíssimos. E quando fala sequíssimos aqui, está dizendo o seguinte, que não tinha uma gota de água a mais, era só cálcio no osso. Não tinha mais água dentro daquele osso. E Ezequiel 37, de 1 a 3, pode manter a palavra aberta aí que a gente vai conversar sobre ela. Está falando assim, de 1 a 3, veio sobre mim a mão do Senhor e me levou pelo Espírito a um vale que estava cheio de ossos. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam completamente secos. O Senhor perguntou, filho do homem, poderão esses ossos viver? E aquele vale era Israel, irmão. Era um povo que havia perdido tudo. Terra, identidade, esperança, o templo, onde se centrava toda a vida do povo de Israel. O próprio texto, no versículo 11, né, de Ezequiel, se você pular aí um pouquinho para frente, para o versículo 11, o povo está dizendo assim, nossos ossos estão secos, nossa esperança acabou, estamos perdidos. Tem muitos que estão falando exatamente a mesma coisa. E aqui está uma ironia, irmão, trágica. Eles ainda faziam religião. Eles ainda conheciam a lei. Eles eram zelosos na forma dos rituais, nas tradições, mas o coração deles estava longe de Deus. Eles eram um povo com a estrutura da religião, mas o corpo estava sem vida. Eram ossos sem carne. Era uma forma sem espírito. Eu posso mudar um pouquinho a entonação do O aqui, ao invés de falar forma, eu posso falar, era uma forma. Mas não tinha espírito. Estava ali. A gente via, mas não tinha o sopro, não tinha o pneuma, não tinha o que faz viver.
Meus irmãos, isso não é apenas a história de Israel, isso pode ser a minha história, a sua história, a história da igreja, a história da nossa nação nesse momento. A história do Ocidente é a história do mundo. Eu posso ampliar isso até para o planeta inteiro. A gente pode estar aqui hoje, irmão, frequentando a igreja, sabendo as respostas certas, conhecendo os versículos, cumprindo os rituais, e ainda assim está num vale de ossos secos por dentro. Por dentro, seco. Por dentro, sem vida. Por dentro, desconectado da real presença de Deus. E a pergunta que Deus faz ao profeta é a mesma que ele faz a você hoje. Esses ossos podem viver? Em relação diretamente à Igreja Batista Árvore da Vida, que alguns acham que já morreu, que não morreu. Mas a pergunta que Deus está fazendo hoje aqui para a congregação é: esses ossos podem reviver? Irmãos, aqui não é... mais uma vez, eu não estou falando de culpa. Não tem culpa. Não. Aqui não é sobre culpa. Você se sentir culpado ou não. Aqui, irmão, é um diagnóstico honesto. Deus não levou o profeta Ezequiel ao vale para humilhar ele. Para mostrar, aí, como é que você devia ter pregado mais, você devia ter feito mais, você devia... Deus não levou ele para isso. Deus levou ele lá para mostrar uma situação. Deus levou ele lá para quê? Para acender a luz do que estava acontecendo. Para mostrar para ele a real situação do povo de Israel, para revelar a realidade que precisava de uma intervenção divina. E às vezes nós precisamos de uma intervenção divina, mas nós não estamos enxergando que precisamos. E como é que nós vamos entender que precisamos de alguma coisa se nós não sabemos que precisamos, irmãos? Por isso a mensagem de domingo, por isso a mensagem de quinta-feira, por isso estamos na igreja congregando, porque Deus vai lançar a luz em cima de situações escuras da nossa alma, se nós assim permitirmos. E eu quero apresentar para você uma palavra do dia. Vem mais uma palavrinha bonita agora para a gente aprender, né? A palavra grega que está no coração da mensagem cristã. O nome dessa palavra, e essa palavra é catartizo. Parece italiano, né? Vamos aportuguesar ela? Catartizo. Você já ouviu a palavra catarse? Ok. Catarse vem de catartizo. Você pode falar comigo? Catartizo? É isso mesmo, catartizo, com Z no final, aportuguesado, é exatamente isso. Catartizo, irmãos, é uma palavra que carrega 3 dimensões de significado, e eu gosto muito de palavras, eu gosto muito de teologia, eu gosto muito de estudar isso, porque a gente aprende lá no original o que eles queriam dizer de fato. A primeira menção que a gente pode fazer aqui de catartizo é remendar, consertar. Lá em Mateus 4:21, quando Tiago e João consertavam as redes do barco, diz que eles pescaram a noite toda e eles estavam consertando as redes. Então, catartizo significa consertar redes. Consertar aquele buraco da rede ali, consertar aquela rede que está estragada. Consertar coisas, sabe? Remendar. Uma segunda função aqui, significado da palavra catartizo, é restaurar, recolocar no lugar. Sabe quando o médico, um ortopedista, pega um osso quebrado e coloca ali no lugar para ficar direitinho? Ele está fazendo um catartizo. Ele está alinhando, realinhando aquele osso, ele está remendando, ele está restaurando, colocando no lugar. Mas tem uma outra menção de catartizo, que é equipar completamente com propósito. Efésios 4:12. Efésios 4:12 fala isso aqui, ó. Cadê? Nós estamos aqui com Efésios 4:12, Julinha? Vamos lá? Júlia está aí? Beleza. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Aqui é catartizo. Com o fim de preparar.
Essa é a função. Equipar completamente para um propósito. Catartizo, segundo um estudioso chamado William Barclay, ele fala o seguinte, que significa tanto ajustar o que está fora de lugar, quanto habilitar para um propósito determinado. Então, alguém está com a perna quebrada, eu vou ajustar essa perna que está quebrada, exatamente para que ele possa cumprir o propósito de correr uma maratona. Vocês entenderam aí? Então, a função da palavra catartizo está no coração cristão. É restaurar os ossos que estão quebrados, remendar as redes que estão furadas, para que possa se cumprir o propósito de continuar firme no caminho e continuar pescando os peixes para povoar o céu. Amém? Então, assim, irmãos, é exatamente isso que Deus está fazendo ali no vale com Ezequiel. Dá uma olhada aí, Ezequiel 37, de 7 a 10. Eu falei que a gente ia correr dentro desse texto aí, né, até o 14. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um estrondo, e os ossos foram se juntando, cada osso ao seu osso. Olhei e vi que tinham ganhado tendões, e que eles tinham saído carne, e que a pele os cobria por cima, sabe, os ossos se uniram. A estrutura voltou. Mas pensa bem, irmãos, olha, era um monte de ossos. Então você tinha osso da perna, osso do quadril, osso do dedinho, tudo misturado. Você não sabia mais ali, quando você está morto, você não sabe mais a identidade de ninguém. Quando você está no meio de mortos, você não sabe quem é quem, porque está tudo morto. Aí o Senhor fala para ele falar, e ele falou, e aí começou a se juntar osso com osso. Eu fico pensando assim, aquele osso que estava lá no canto foi se juntando com outro osso aqui, e o corpo se formando, e sobre esse osso começou a nascer tendão, começou a nascer carne e de pele, e ali a gente viu um exército parado. Só isso daí, a gente já pensa assim, meu Deus, isso é uma visão do céu, isso é um milagre, isso é poderoso, mas tem um problema aqui. Não havia sopro. Não tinha vida. Olha, eles eram ossos sequíssimos, eles saíram de ossos sequíssimos para um corpo que fica em pé. Isso é legal, é bacana. E, irmãos, é exatamente isso que às vezes acontece no meio da igreja. Pessoas que estavam mortas dos seus pecados, secos, eles chegam, se convertem. Aí, o sopro de vida vem. Eles se levantam. Mas eles entram, ao invés de ter a vida plena do Senhor, eles entram no hall da religiosidade. Eles entram na estrutura da igreja. Eles têm forma, mas não têm vida. Precisa do sopro, precisa do poder de Deus, precisa do Espírito Santo para reavivar, irmão. É o sopro, é a pneuma. O Espírito Santo é exatamente isso, esse sopro de vida que vem sobre nós. Esse é um aviso crucial para nós, irmãos. É possível ter toda a estrutura religiosa e ainda assim não tem vida. Deus, Ele não está olhando para a estrutura, irmão. Irmão, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Eu me esmero para construir essa igreja. Acho que a gente tem que ter a melhor estrutura possível. Tudo do bom e do melhor para a gente servir ao Senhor. Mas essa estrutura não vai para o céu. Quem vai para o céu sou eu e você. Gente, carne, que respira, que anda. Jesus não morreu na cruz por tijolo e por parede, irmão. Jesus morreu na cruz por gente de carne e osso. A estrutura é importante. Mas o mais importante é gente. Então me ajuda a pregar? Vira para essa pessoa do seu lado e fala assim, você é mais importante. Você é mais importante. E tenha certeza, seu pastor nunca perdeu isso de vista.
A liderança dessa igreja nunca perdeu isso de vista, irmão. Mas nós vamos construir uma igreja da glória do Pai, uma estrutura muito boa. Pode ter certeza disso. Por quê? Porque a estrutura reflete o povo que está dentro dela. Se o povo é bonito, e vocês são, a igreja tem que ser bonita. Teve uns amém assim. Pastor, você está me chamando de bonito? Tô. Lindão. Bilu, bilu, que Jesus te ama. É isso, irmão. É isso. Ezequiel 37, de 9 a 10. O Senhor dá uma ordem para Ezequiel. E aí ele obedece. Ele fala assim: então profetizei como me havia ordenado. O sopro entrou neles, e eles viveram, e se levantaram sobre os seus pés, um exército extremamente grande. O que tem saído da sua boca? O que você tem profetizado? Pastor, eu não tenho profetizado. Ou o que tem saído da sua boca? Pastor, eu nem sabia que eu profetizava. O que tem saído da sua boca? Eu tenho 3 perguntas para fazer para você aqui agora, para reflexão. Onde você está seco? Que área da sua vida perdeu o sopro do Espírito? Reflete. Que área da sua vida perdeu o sopro do Espírito? Uma segunda pergunta: que osso na sua vida precisa ser colocado no lugar? Talvez esse osso seja um relacionamento, a sua devoção e entrega no serviço do Senhor, a sua integridade, o seu serviço mesmo na casa de Deus. E uma terceira pergunta, irmão: você está disposto a profetizar sobre você mesmo? Você está disposto a declarar a palavra de Deus sobre aquilo que parece estar morto? Eu falei para você que hoje a gente ia falar de fé. Será que você está disposto a profetizar sobre você? Eu não estou falando sobre outra pessoa, estou falando sobre você mesmo. A palavra de Deus, a palavra de vida, a palavra que gera a vida. Vamos continuar com o catartizo. Gálatas capítulo 6, verso 1. Irmãos, eu estou mergulhando fundo hoje, tá? Me acompanha. Me acompanha. Vem comigo. Não vai embora agora não. Você que está aí no vídeo, não vai embora agora não. Fica aqui. Gálatas 6.1. Paulo usa exatamente catartizo para falar de restauração fraterna. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma transgressão, vós, os que sois espirituais, restaurai, catartizo, esse tal com espírito de mansidão. Está falando o quê? Chega lá e ripa o irmão. Pá, pá, pá. Paulo era colérico como eu. Mas Paulo está falando isso. Ah, detalhe. Esse irmão aqui não está arrependido, não. Olha o texto. Vamos para o texto. Vamos para o texto, porque eu acho... Gente, o texto é fantástico. Irmãos, se alguém for o quê? Surpreendido. Quem é surpreendido está querendo mostrar e confessar alguma coisa? Ele foi pego com a boca na botija. Foi pego na hora. Se ele não fosse pego, ele ia continuar fazendo. Então está falando isso. É para esse aí, que foi surpreendido em alguma transgressão. Aí está falando aqui, vós... Ei, você quer ser espiritual? Você que se acha espiritual,
Você é tão espiritual para falar glória a Deus, aleluia. Então, vamos ver se você é espiritual mesmo. O pastor Paulo está falando aqui, ó. Restaurai o tal com espírito de mansidão. Você quer matar, você quer moer na pancada, você quer... a vontade da carne é essa. Ou é só comigo? Vocês não têm essa vontade. Eu vou orar aqui porque você está na hora de ir para o céu. Você já virou anjo, irmão. Jesus amado. Não, você não quer fazer isso, é verdade, né? Você não tem ódio no coração, você não fica irado, você não fica magoado, você não tem transgressão, você não fica triste. Jesus, misericórdia. A gente é humano, gente. Sentimentos não são bons nem maus, são sentimentos. O que nós fazemos com esses sentimentos é que é o problema. Tanto que a Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis. Você pode ficar irado. Não tem problema. Você não pode usar a ira para pecar. Eu estava descontrolado. É mesmo? Pecou. Perdeu a razão. Acabou. E quem não se descontrola, né, irmão? Quem? Por isso que a gente não pode apontar dedo para ninguém. Não dá. Ok? O dever da igreja, irmão, não é condenar aquele que caiu, mas restaurá-lo com cuidado e paciência de quem alinha um osso quebrado. Isso exige amor, exige habilidade e exige o Espírito. Por isso que nós precisamos estar firmes na palavra, olhar para o Senhor, para restaurar. Mas entenda uma coisa, nós só podemos trabalhar com quem quer ser curado. Você está entendendo aí? Quem está entendendo? Porque senão parece aqui que a gente está indo lá. Meu irmão, você está querendo ir socorrer alguém, mas e se alguém não quer ser socorrido, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai ficar com o osso quebrado, porque ela não quer ser socorrida. Deu para entender? Deus não olha para o seu vale, irmãos, e vê ruínas. Deus não está olhando para você agora aqui um monte de osso seco. Não, Deus não está olhando para o seu erro. Deus não está olhando para a sua incapacidade. Deus não está vendo isso não, irmão. Ele olha para você. E Ele está vendo o exército que você vai se tornar quando o Espírito soprar sobre você. É isso. É isso que o Senhor está vendo. Deixa eu andar um pouquinho aqui. Veja como Deus conduziu, irmãos, a restauração. Deus, Ele não começou com um milagre espetacular. Quando Ele levou o profeta Ezequiel para o meio do vale de ossos secos, o vale de ossos secos continuou um vale de ossos secos. Deus não começou com um milagre. Deus poderia ter começado já, chegar com Ezequiel, aquela pirotecnia, osso chegando, osso, tendão e carne nascendo, aquele negócio todo, o exército. Deus não fez nada disso. Deus levou Ezequiel para o meio do vale de osso seco e continuou lá no meio daquele monte de osso. Gente, é uma cena de filme de terror. Um vale cheio de osso. Pensa, você num vale cheio de osso. Mas naquele momento ali, o Senhor começou com uma pergunta e com uma ordem. E talvez exatamente isso que o Senhor está fazendo conosco hoje. Qual foi a pergunta que Deus fez? No verso 3, o Senhor perguntou assim: podem viver esses ossos? Meu irmão, quando você olha para as suas impossibilidades, quando você olha para o meio do vale de ossos secos da sua vida, o Senhor está perguntando para você, no meio desses ossos que você se encontra, podem viver esses ossos? Seu relacionamento pode, marido e mulher pode sobreviver, a sua saúde pode sobreviver, o seu trabalho pode sobreviver, os seus sonhos podem sobreviver. Aliás, já estão mortos. Eles podem viver. Essa foi a pergunta que Deus fez. E essa pergunta, ela exige fé, não a certeza humana.
Porque a certeza e a lógica humana vai falar bem assim, não. Mas a fé vai dizer, Senhor, tu sabes, eu creio, tu podes todas as coisas. Eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não tenho força, mas o Senhor tem. Eu não consigo, mas o meu Deus pode todas as coisas. Sabe, irmãos, essa é a resposta da fé. A ordem, no verso 4. Se a pergunta foi, podem viver esses ossos? A ordem foi, profetiza sobre esses ossos. Fale vida, fale vida, fale vida. Nós precisamos falar vida. Igreja do Senhor no Ocidente, nós precisamos aprender a falar vida. Já tem muita gente falando morte, já tem muita gente falando desgraça, já tem muita gente falando coisas que não prestam. Tem gente que faz fofoca daqui, tem gente que amaldiçoa dali, nada presta, nada dá conta, nada, está tudo errado. Tem muita gente falando isso. Então nós, como igreja do Senhor, nós somos levantados para falar vida. É só isso. E a vida, nós temos uma ordem do Senhor. Profetiza sobre estes ossos. Você não acredita que ele pode viver? Então profetiza sobre ele. Profetiza. E essa instrução, ela exige obediência, irmãos. A resposta de Ezequiel foi perfeita na sua humildade. Senhor, o Senhor sabe se esses ossos podem reviver. Então ele obedeceu, ele profetizou sobre os ossos. E aqui, irmãos, está um princípio eterno. Toda restauração, ela acontece quando nós alinhamos a nossa boca. Presta atenção nisso que eu estou falando. Toda restauração acontece quando nós alinhamos a nossa boca com a palavra de Deus sobre aquela situação. Quando a nossa boca se alinha com a palavra de Deus sobre aquela situação, existe restauração. E não é com negação da realidade, irmãos. Os ossos eram reais, os nossos problemas são reais, as nossas tribulações são reais, as nossas tempestades são reais, as nossas dores, elas são reais. Aqueles ossos estavam secos, irmãos, eram muitos. Ezequiel os viu, mas ele não ficou contemplando a morte, ele não ficou contemplando a dificuldade, a tribulação ou a impossibilidade daqueles ossos reviverem. Ele falou a palavra do Senhor sobre ela. E é para isso que nós estamos aqui, irmãos. A realidade tem cadeiras vazias aqui. A palavra de Deus é, Senhor, eu creio que nós não vamos ficar aqui durante muito tempo, nós vamos subir para o templo principal, porque o culto de quinta-feira vai ser muito mais do que está tendo agora. Estou profetizando sobre ossos secos, irmãos. E eu não vou parar de fazer isso. É isso que significa acender a luz, irmãos. Não é fingir que o quarto não está escuro. É apertar o interruptor, é abrir a porta, é permitir que a palavra e o Espírito de Deus entrem no lugar que estava fechado. Agora olha o verso 14 de Ezequiel 37, irmãos, para a gente já indo para os finalmente. É a promessa de Deus que resume tudo aqui. Porém vós, o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, falei isso e o fiz. E aqui nós temos 3 verbos, irmãos, e verbo você sabe que é a ação. Verbo é o sopro, se movendo, é o vento do Espírito se movendo, e nós temos 3 certezas. Aqui nesse versículo, ele começa assim, porém o meu Espírito. A iniciativa é de Deus, a vida vem de Deus, o mover vem de Deus, o sopro vem de Deus, o movimento vem de Deus, irmãos. Não somos nós que provocamos alguma coisa. Nós não fazemos a onda, irmãos, nós surfamos a onda. A
onda é feita, é o movimento que vem. Nós apenas aproveitamos o movimento que vem. O segundo verbo que está nesse versículo 14 aqui é vivereis. Meu irmão, Deus não quer que você viva uma vida medíocre, pela metade, contando o tempo, pedindo misericórdia. Não, a vida é plena, a vida é em pé, como um exército poderoso, firme, com propósito, sabendo que nós temos a identidade de filhos de Deus e que nós temos a missão de povoar o céu. É por isso que o Senhor falou: ide por todo mundo e fazer discípulos, ensinando aquilo que eu vos disse para fazer. Essa é a grande comissão. Isso não é só para pastor, não, irmão, isso é para a igreja inteira. E nós não podemos perder isso. Nós precisamos continuar. E um terceiro verbo aqui, irmãos, é sabereis que eu sou o Senhor. A restauração, ela sempre aponta para Deus. Quando Deus restaura alguma coisa em mim, isso sempre vem para glorificar ao Senhor. Então deixa eu te trazer de volta a imagem do quarto que está escuro e que você abriu a porta e tem lá um interruptor. Jesus está de fora do seu vale, irmão, do seu lugar de secura, de sequidão, da sua frieza espiritual, da sua religiosidade sem vida. E Jesus está batendo na porta do nosso coração. E aqui vem um ensinamento poderoso: você não precisa sair do vale antes de abrir a porta. Você não precisa. Tem gente que acha que para abrir a porta para Jesus, eu tenho que sair do vale primeiro, arrumar todas as coisas. Jesus te conhece. Você não precisa sair do vale. É só abrir a porta. Você não precisa consertar tudo primeiro, irmão. Você não precisa colocar os ossos no lugar. Aliás, é justamente nesse momento de secura que o Senhor Jesus vem bater na porta. É justamente no momento em que nós estamos desesperados que Jesus está ali batendo. A pergunta que fica nessa noite é: você vai abrir? Jesus está batendo na porta do seu coração. Você vai permitir que Jesus entre? Pastor, mas eu já aceitei Jesus. Não estou falando isso, não estou falando de salvação, irmão. Eu estou falando de realinhamento. Para quem não entendeu ainda, este ano é um ano de realinhamento. Existe um realinhamento no céu e um realinhamento na terra. Deus está realinhando a igreja dele. E tudo tem um mover de Deus de realinhamento. E nós estamos nesse mover de realinhamento. É bem simples. O ano do crescimento tem a ver com o realinhamento de Deus na nossa vida. E Deus é especialista em catartizo, em consertar, remendar, colocar no lugar e equipar para enviar com propósito. Deus levanta exércitos, irmãos, nos lugares onde só havia cinzas. Deus restaura identidades, Deus alinha ossos, Deus conserta redes. E hoje, Deus quer acender a luz do seu vale.